aqui presentes e aos de casa, que nos acompanham nessa noite de estudos. Antes de iniciarmos a nossa reunião, vamos convidar o nosso irmão Marcos para fazer a leitura preparatória do nosso ambiente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a você que está em casa. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura que caiu no acaso foi Caindo em Si. Caindo, porém, em si, Lucas 15, 17. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se assim a tempo de realizarem salvadora reatificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos dos gênitos perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças da perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prestam desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo da carne, sem dor alguma, a fim de que possam cometer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em si mesmo, sob a bênção de Jesus, e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela sua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Meus irmãos, após
ouvirmos a leitura preparatória desta noite, em que os nossos amigos espirituais aproveitam para trazer até nós o lenitivo da paz, da harmonia interior. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele a bênção para esses instantes. Jesus, nosso Mestre amado, relembrando a sua caminhada entre o povo em Jerusalém, sob as aragens daquele lago de Genezaré, tão manso, em que o Senhor encostava o barquinho e olhava para as criaturas sedentas de luz e de orientação. Aqui estamos também, Jesus, buscando esse amor maior da sua misericórdia para todos aqueles que batem a sua porta. Nós batemos a sua porta esse instante, Senhor, rogando a sua bênção para esta reunião, para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para os nossos irmãozinhos que já não têm mais os seus corpos físicos, mas que também buscam o lenitivo da calma e da paz para os seus espíritos, que eles também recebam nesse instante. Que o Senhor abençoe os nossos lares e que sua luz se estenda sobre todos aqueles que sofrem nesta terra em que o Senhor um dia pisou e abençoou. Rogamos também a sua inspiração para o nosso irmão Alexandre, que está encarregado da palestra da noite, que o Senhor esteja com ele orientando, Senhor. Que o nosso irmão Jerônimo Ribeiro, patrono desta casa, aqui esteja com todos nós mais uma vez, trazendo o seu apoio, o seu socorro espiritual. E é assim, Jesus, que em seu nome, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe de amor, em nome de nosso Jerônimo, que iniciamos o nosso estudo, as nossas meditações desta noite. Que assim seja. Com a palavra, então, o nosso irmão Alexandre Moraes. Só botando. Tirar a máscara, dá licença. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Os protocolos de segurança estão sendo seguidos aqui na casa. Estou tirando a máscara porque eu estou afastado de todo mundo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a diretoria da casa e todos os trabalhadores pela oportunidade de trabalho. Agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes, quer seja presencialmente ou de forma virtual. E agradecer a espiritualidade que sempre nos supre as dificuldades e as insuficiências, às vezes no tempo e nas dificuldades de estudo e compreensão, e que sempre nos amparam na hora para que a gente tenha condições de coordenar um estudo de uma forma adequada. Bom, nosso tema de hoje, o velho vigiai e orai. Muitas vezes a gente não sabe a passagem específica quando aconteceu, porque a gente sabe o Evangelho muito na forma de flashes, na forma de retalhos, uma grande colcha de retalhos que nós vamos emendando de estudos daqui e de lá. Mas o interessante é que essa passagem acontece imediatamente após a chamada Última Ceia, quando Cristo já expusera para os apóstolos aquilo que ele esperava, as quedas daquele que o entregaria à justiça, narrara para Pedro que ele o negaria 3 vezes. Então, um clima de dor, um clima intenso de sofrimento fazia-se presente naquele instante.
E é diante dessa circunstância que ele convida Pedro, Tiago e João para irem ao monte em oração. E quando lá chegam, ele pede que os três ali fiquem vigiando junto com ele, enquanto ele se afastaria para orar. E quando lá ele encontra-se orando, ele diria a célebre frase: afasta, Pai, de mim esse cálice, se for de vossa vontade, mas se for de vossa vontade, faça-se ela muito além da minha. E depois disso, quando, após ele terminar algum tempo de oração, quando ele desce, ele encontra os apóstolos dormindo. Então ele pergunta: por que dormis? Não pudestes vigiar por mim, comigo, por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós estamos acostumados a enquadrar a situação da tentação, enquadrar o vigiar e orar. Tem memes que brincam com isso pela internet: vigiar e orar, e não a vida dos outros, mas a sua vida mesmo. E nós brincamos com isso, mas nem sempre nós paramos para avaliar. Por quê? Se é para não cairmos em tentação, por que é que existe a tentação? Por que é que a tentação há de bater à nossa porta? Todos nós passamos ou precisamos passar por isso. Aí um vai lá e fala assim: até o Cristo foi tentado. E é uma passagem interessante que realmente o Cristo narra de quando ele se afastou no deserto e que ele teria sido testado. Mas, no estudo que está em A Gênese, no capítulo 15, nos itens mais especificamente 52 e 53, fica muito claro, e nós vamos chegar à conclusão disso durante o estudo de hoje, que essa era mais uma das parábolas contadas por Jesus. Até porque as condições essenciais para a existência da tentação não estariam presentes na vida dele. Mas, então, mesmo sendo através de uma parábola, ele já nos preveniria da existência das tentações. Bom, paremos para avaliar. Nós estamos, por mais que estejamos ansiando a mudança que passamos agora de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, nós estamos ainda dentro de um mundo de expiação e prova. Até porque não existe uma linha definida que separe onde termina a expiação e prova e onde começa o mundo de regeneração. É uma transição que vai acontecendo suavemente, como da sombra para a luz, uma penumbra, um degradê que não tem uma data nem uma hora definida. Estamos durante o período da transição. Alguns podem virar e falar assim: já estamos no mundo de regeneração. Sim, estamos adentrando sim o mundo de regeneração, mas ainda trazemos na característica do comportamento do povo tudo aquilo que caracteriza um mundo de expiação e prova. Mas no mundo de expiação e prova, o que acontece? Nós encontramos circunstâncias que vão nos fazer vivenciar as consequências das nossas faltas do passado, depois do processo, vamos dizer assim, amoroso da justiça divina, que seriam as expiações. Mas também é tido como um mundo de prova. Como assim prova? Prova é o momento que nós vamos aferir valores. Vamos ver de tudo aquilo que nós estudamos o que é que nós conseguimos aprender. Tal qual na escola nós estudamos matérias e mais matérias, mas em determinado momento somos obrigados a abrir mão dos livros, das apostilas, que nos dão a base do conhecimento, para aferir o que daquilo nós já absorvemos, o que nós conseguimos colocar definitivamente em nossa bagagem de conhecimento, através de questões que vão avaliar o nosso conhecimento, também em relação a todo o progresso espiritual que nós intentamos
colocar em nossas vidas tudo aquilo que nós tentamos aplicar de engrandecimento, de conhecimento em relação à vida espiritual, à vida ética, à vida moral, também nós passamos por circunstâncias que vão nos colocar à prova para saber se nós fomos capazes de superar aquelas mazelas e aquelas dificuldades do passado. Quando nós falamos assim, mas tem que ter provação, tem que ter uma prova para checar, isso é a base de tudo. Quando uma empresa do ramo alimentício desenvolve determinado produto, aqueles que nós encontramos nas prateleiras com determinada data de validade, ela expõe em seus laboratórios aqueles produtos a que fiquem em prateleira ou em condições adversas durante o período da validade para saber se eles vão se adequar ao consumo depois do prazo que está sendo programado. Ou seja, é um teste necessário para saber se os processos que levaram até ali foram eficientes. Da mesma forma, tudo aquilo que nós estudamos para adquirir conhecimento de uma forma teórica, nenhum valor terá se nós não conseguirmos levar adiante na prática, se não conseguirmos efetivamente agir da forma que nós deduzimos que agiríamos diante das provações ou diante das coisas que nos encontraríamos durante a vida. Agora, então o que são as tentações? Voltemos ao processo dos alimentos. Se eu pegasse qualquer tipo de alimento que precise ser conservado com determinada pureza e dentro colocasse um agente contaminante, imagine que fosse um iogurte ou uma caixinha de leite. Colocasse um agente contaminante, o que aconteceria depois de determinado tempo? Provavelmente estufaria, porque estragaria e, vamos dar exemplo, azedava, vamos levar assim. Então vai estragar. Para que isso não aconteça, é necessário manter a pureza. O problema é que nós trazemos dentro de nós os agentes contaminantes do passado, da conduta desequilibrada que nós já trazíamos em vidas e encarnações anteriores. E esses agentes contaminantes tendem a estragar todo o nosso projeto de construção de uma vida de conduta reta, de conduta pura e tudo mais. Como assim? Lá atrás, quando nós viemos da origem animal para a condição humana, nós trouxemos características que eram inerentes aos nossos próprios instintos. Era necessidade de demarcação de território, como os cachorrinhos ainda fazem hoje, que nós queremos, isso é meu e é só meu, que se assemelha muito ao egoísmo. Nós trazíamos necessidade de reprodução para preservação da espécie e com determinada frequência, e ainda carregamos a paixão por esse prazer até os dias de hoje. Então nós trazemos as tendências lá de trás, só que isso com o tempo foi potencializado pela inteligência humana. Nós criamos artifícios que permitiram potencializar e atender às nossas vontades. Nós aprendemos a vencer, a criar guerras e por aí vai. Saímos além do que era simplesmente o instinto, potencializados pela nossa capacidade racional. Então, dentro disso, hoje nós aprendemos, pela lei de amor que nos foi ofertado lá atrás por Jesus e por Moisés, que deveríamos fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Mas essa proposta da lei de amor muitas vezes entra em conflito com os nossos interesses pessoais. Nós temos interesse em acumular propriedades para alcançar conforto, para alcançar segurança. É uma tendência instintiva e, ao mesmo tempo, faz parte da nossa condição de orgulho. Mas o repartir com o próximo, muitas vezes, parece entrar em choque com essa tendência que nós trazemos. Da mesma forma, nós somos orientados a trazer uma conduta sexual equilibrada, de forma a não ferir o nosso semelhante e também a não desequilibrar as próprias forças do ser. Mas a nossa tendência é a busca desatinada do prazer.
E aí vai-se também para o lado dos entorpecentes, vai para o lado de dinheiro, vai para o lado de quaisquer outras coisas que possam nos causar algum tipo de prazer. Quem nunca teve vontade, na época de adolescência, de ser o líder da sala? Ou de ser o monitor da sala? Nós temos ânsia por transparecer, por poder, por projeção social. E carregamos isso até os dias de hoje. Então, tudo isso são indícios das tendências que nós já trazemos conosco. Então, vamos lá. Se alguém chegasse aqui para mim, eu especialmente não gosto, não tenho atração por bebida alcoólica. Bebo socialmente, mas não tenho atração. Se alguém tentar me convidar para tomar um porre, eu não vou sentir atração. Por quê? Porque não mexe comigo. Mas talvez se me convidar para uma outra coisa que eu tenha tendência, vá me atrair. Outra pessoa, quando ouvir determinadas fofocas, as últimas dos bastidores news da vida dos outros, vai ficar aguçada de ter material novo para contar para frente. A maledicência, e por aí vai. Nós poderíamos dizer que é algo similar ao seguinte: vamos dizer que nós pudéssemos dispor 2 pratos aqui. Colocasse no chão um prato com R$1 milhão em dinheiro, coloco num canto, e outro prato com um bife cru de carne bovina, e coloco um cachorro. Para qual dos pratos ele vai correr? Para o da carne. Nada o atrai a moeda. Se botar uma pessoa, a pessoa vai correr para o dinheiro. Por mais que às vezes até tenha prazer com carne, mas o dinheiro compra carne, o cachorro não consegue pensar nisso. Então, essa diferença de interesse é natural. Cada pessoa sente-se atraída por uma coisa diferente. Então, a carne, imagine que nós colocássemos um cachorro para tomar conta de um pacote de carne. A carne seria uma tentação. Por mais que ele pudesse ser treinado para vigiar, existiria um instinto falando para comer. Da mesma forma, outras pessoas sentem-se tentadas por N outras coisas diferentes. Então, qual é a linha de raciocínio? A tentação, quando acontece, ela não acontece de fora para dentro. Ela sempre acontece de dentro para fora. Não se pode tentar alguém com algo que ela não tenha atração por isso. Talvez para a maioria dos cachorros, se eu botar um prato de brócolis, eles não vão ter vontade de comer. Apesar de que eu conheci um cachorro que adorava brócolis. Mas no caminho, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel diz o seguinte: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. E assim vai. Lá vamos nós, cada um sendo atraído por aquilo que já praticava lá atrás. Quando nós queremos nos conhecer, tem gente que vai e fala assim: eu sou louco para fazer uma regressão de hipnótica, para saber quem eu fui no passado. Gente, a gente não precisa de regressão. Em primeiro lugar, que o nome de quem fomos não vai fazer diferença nenhuma, só vai trazer desequilíbrio. Mas basta a gente avaliar as pequenas coisas, as pequenas tendências, as vontades, as atrações. E nós conseguimos traçar um perfil com muita segurança de qual era a nossa conduta lá atrás. Primeiro lugar, ainda que tenhamos determinada tendência hoje para tomar determinado tipo de atitude, a tendência hoje é menor do que lá atrás, porque não existe regressão na evolução espiritual, só existe progresso. Então, na pior das hipóteses, eu tinha essa mesma vontade, ou tinha mais, sempre assim, porque eu consegui superar um pouco dela.
Então, nós conseguimos avaliar e desenhar um perfil sobre as nossas tendências para maledicência, sobre nossas tendências para ingestão de qualquer tipo de substância viciosa, sobre as nossas tendências para acúmulos financeiros, para acúmulos de patrimônio, para as nossas tendências de desequilíbrios sexuais, para inúmeras outras coisas, pela busca de título. Eu conheci uma pessoa muito próxima, que também do meio espírita, e uma pessoa, vamos dizer, que tem uma vida relativamente reta, pois eu nunca vi desvio dele, para falar a verdade. A gente fala relativo porque cada um conhece de si. Mas que uma vez confessou para mim: eu sou extremamente ligado a títulos. Ele tem necessidade de, cada vez que ele vá publicar ou fazer qualquer tipo de matéria, doutor nisso, e todos os mestre naquilo, e por aí vai. Ele precisa disso, isso alimenta o ego, e nós às vezes carregamos esse tipo de alimentação. Então, nessa hora, quando qualquer um espírito, qualquer um amigo, encarnado ou desencarnado, nos convida a experimentar qualquer desvio em direção àquilo que nos atrai, nós temos a tendência para a queda. Então, isso é a tentação. É nos convidar para aquilo que nós temos vontade de fazer, ainda que possa não ser a conduta mais adequada para o nosso progresso. Então, se convidar uma pessoa para cometer um crime, matar alguém, e essa pessoa não tem nenhuma tendência para seguir por esse caminho, ela simplesmente não vai se sentir atraída. Então, isso não é uma tentação. Tentação é sempre que atrai para aquilo que nós temos vontade de fazer. E resistir significa resistir àquilo que nós queremos fazer. O problema é que isso vira um conflito interno imenso. Por mais que pareça simples falar, não é simples na realidade. Porque quase sempre nós carregamos os nossos vícios a tiracolo, escondidinhos, porque nós não queremos que ninguém saiba. Nós não queremos que a sociedade nos enquadre como desequilibrados, mas nós não queremos abrir mão daquilo que nos dá prazer. Então nós queremos aquilo para uma hora que ninguém esteja vendo, que ninguém perceba, ou que não traga consequências perceptíveis pela sociedade. Nós cultivamos como se fosse um canteirinho que ninguém pode ver. Já viu quando aquelas pessoas têm mania de cultivar uma plantinha proibida no quintal de casa? É algo assim. Nós enxergamos o crime que está ali, mas nós não enxergamos o crime que nós praticamos dentro de nós. Quando eu vejo, pego para ver charges de jornais, eu acho uma coisa muito interessante. Quando você pega um desenho, vou pegar personagens conhecidos para ficar mais fácil, que o cara vai lá e desenha aquele saudoso comediante Costinha, desenhava com o nariz de todo tamanho. O desenho parecia uma aberração, mas a gente olhava e falava assim: é o Costinha. Quando desenha qualquer outra personalidade, nós olhamos e reconhecemos de cara. Sabe por quê? Os caricaturistas têm a capacidade de ampliar os pequenos defeitos que nós temos. Já viu como eles desenham o Severo, aquele político? Já viu como desenhavam, na época do Delfim Neto, era um pescoço largo, e por aí vai. Então, quando nós falamos em processos obsessivos, gente, o que os nossos companheiros do plano espiritual fazem, nada mais são do que nos transformar em caricaturas, que é enaltecer ou ampliar, reforçar os vícios que nós já temos a tendência de praticar. Ou seja, eles só nos ampliam um pouquinho aquilo que nós queremos esconder, mas que já trazemos desenvolvidos dentro de nós. Então, nada mais do que caricaturizar nosso próprio ser, a nossa própria conduta. Seguindo ainda no Fonte Viva,
Emmanuel prossegue: não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Então quer dizer que nós precisamos mergulhar dentro dessas circunstâncias que muitas vezes são dolorosas para nós. Não é que nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos expor, porque estamos encarnando num mundo que não é feito de pessoas perfeitas. Assim como nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, talvez não precisássemos nem reencarnar. Ou, dependendo do grau de perfeição, encarnássemos em mundos puros, onde não encontraríamos vicissitudes. Encontramos porque estamos mergulhados num mundo onde encontramos pessoas que, assim como nós, trazem vícios de comportamento num nível muito parecido com o nosso, a ponto de nos enquadrarmos no mesmo ambiente que eles têm que viver. Então, é necessário porque é a convivência e o atrito entre esses vícios que nos leva a consciência ser ampliada, ser desenvolvida, para que nós possamos gradativamente mudar a nossa conduta, possamos gradativamente extirpar essas tendências, ao invés de simplesmente continuar as escondendo dia após dia, ao invés de fazer uma mudança interior. Mas o Cristo, quando ele desce, que ele chega perto dos apóstolos, a primeira coisa que ele pergunta é: por que dormis? E quando a gente está falando de tentação, nem sempre a gente entende a situação do dormir. Quando Paulo de Tarso fazia suas jornadas, suas excursões para a divulgação do Evangelho, ele sempre carregava, depois de determinado tempo, companheiros que trabalham com ele. Um dos que surgiria desse trabalho seria Tobias, outro seria Lucas, que era médico, ainda jovem, outro seria o João Marcos, que posteriormente também se tornaria um evangelista. Tanto Marcos quanto Lucas se tornaria evangelista. Lucas, ele entrevista Maria de Magdala, entrevista Maria de Nazaré, entrevista as pessoas que houveram convivido com Jesus, porque eles não conheceram Jesus, e focando muito no lado que ele tinha da medicina, ou seja, da cura, para desenvolver o evangelho que nós encontramos no dia de hoje. Já João Marcos, que seria conhecido por Marcos, ele vai atrás das anotações de Pedro, e ele compõe seu evangelho com as anotações que Pedro houvera legado. Então, daí vieram dois evangelistas. Só que quando Marcos começou a acompanhar Paulo, ele ainda era muito jovem. E depois de poucas experiências, ele começa a expressar determinada insatisfação no trabalho, determinadas revoltas, determinadas reações um pouco agressivas. E diante dessa situação, Paulo vai e o sobrecarrega de serviços. Serviços que deveriam ser feitos junto à sociedade no lugar que eles estavam praticando. E Paulo ainda falaria o seguinte: o trabalho no bem é a maior defensiva contra as tentações. E nós separamos muito evangelho de trabalho. Nós estamos acostumados a ver o evangelho como o compromisso que nós temos
no nosso caso aqui nas terças à noite, diante de uma instituição espírita, para ouvir uma palestra e tentar aplicar isso em nossas vidas. Outros irmãos nossos vão ter esse compromisso junto à missa dominical, outros diante dos momentos de pregação dos pastores e por aí vai. Mas o Evangelho fica como um compromisso de nós pararmos para ouvir. Ou seja, o trabalho em si do Evangelho, para a grande maioria das pessoas, por mais que quando raciocine, saiba que é algo diferente disso, fica delimitado à frequência e à presença nos cultos. Quando, na verdade, o Evangelho é uma proposta de mudança, não só de mentalidade, mas uma mudança de conduta, de adequação. Não é especificamente uma proposta para que saiamos daqui alimentando todas as pessoas que encontram-se necessitadas na rua. Simplesmente para que nós saiamos daqui e vamos buscar crianças ou velhinhos desamparados para poder ajudar. Claro que isso seria uma atitude extremamente nobre. Mas não é exatamente isso que foca o Evangelho. O Evangelho foca, na verdade, numa mudança de visão, numa mudança de perspectiva. Não é você ir em busca de um trabalho de caridade, é você tornar a caridade o padrão em todos os momentos de sua vida. É ser caridoso na hora de responder uma pessoa que te atende no balcão. É ser caridoso na hora de atender alguém que bate no vidro do carro para pedir ou oferecer alguma coisa. E ser caridoso não quer dizer que seja fazer tudo o que as pessoas pedem, mas responder cordialmente e atender de uma forma que não venha a ferir ou quebrar qualquer norma de boa ética. Ser caridoso é aprender a cooperar com as pessoas que nos buscam para qualquer tipo de ajuda. Quer dizer que você vai ajudar todas as vezes? Não, tem vezes que vão ser impossível. Se alguém pedir que você saia para fazer uma tarefa no seu horário de trabalho, talvez você não possa. Mas responder com educação nessa hora, ou, vamos dizer assim, programar para um horário possível, ou saber ser não somente educado, mas cortês nessas horas, também é ser caridoso. Muitas vezes não é saber mudar a vida das pessoas, mas às vezes é simplesmente saber ouvir, é saber sorrir, é saber nas pequenas coisas. Então, quando a gente fala sobre o trabalho do Evangelho, o trabalho dá para ser implantado na rotina de qualquer pessoa. Porque não é algo que tem que mudar totalmente a vida de cada um. É algo que dá para se enquadrar dentro de tudo aquilo praticamente que nós conseguimos fazer. Claro que quando alguém consegue mobilizar e tirar um tempo daquele que sobraria para o lazer, para poder aplicar em benefício de outrem, ou seja, quando você está tirando daquilo que te pertence, que é seu conhecimento, que é sua disponibilidade, que é você mesmo, para auxiliar alguém, esse é o mais valioso trabalho que se pode fazer por alguém. Então essa é a proposta que nos chama Paulo. Quando nós colocamos a nossa mente, a nossa disponibilidade, o nosso tempo para o trabalho no próximo, para o próximo, nós estamos ocupando aquela oficinazinha que quando fica ociosa, dá ouvidos às sugestões menos dignas. Não tem um dito popular que fala, cabeça vazia é oficina de coisa ruim? É algo mais ou menos assim. Cada vez que nós deixamos de ocupar com coisas positivas, naturalmente o tempo ocioso não é que vai ser buscado por coisa ruim. Nós vamos desviar para aquelas coisas que nos atraem, para os nossos vícios lá de trás. E nessa hora, naturalmente, encontraremos companhia que coaduna com o nosso tipo de pensamento. Ah, então é o demônio ou é qualquer coisa que está tentando me tentar? Não, são meus próprios comparsas do passado.
aqueles com quem eu dividi a mesa, aqueles com quem eu dividi as atitudes, aqueles com quem eu dividia meus momentos de desequilíbrio e que também coadunavam sentindo o mesmo tipo de prazer. Uma vez no plano espiritual, ou mesmo quando encontram-se próximos de nós no plano material também encarnados, vão estar próximos a nós, nos convidando para as mesmas atitudes desequilibradas que já há séculos vimos praticando junto deles. Então somos nós que damos essa margem. Quando nós ocupamos o tempo, principalmente para o trabalho do bem, ele traz dois benefícios. Primeiro lugar, nós não podemos usar ociosamente para o mal um tempo que não existe, um espaço mental que não existe. Então, se eu ocupo a mente, naturalmente eu vou divagar menos para o lado das minhas vicissitudes. E dois, quando eu trago a prática do bem, naturalmente isso me traz a sensação de dever cumprido, isso me traz uma sintonia com companheiros do plano espiritual que buscam levar-me para o caminho do bem. Naturalmente, eu vou ter mais pensamentos positivos, mais pensamentos construtivos do que pensamentos viciosos. Então, naturalmente, o trabalho no bem serve com praticamente uma faca de dois gumes, porque ela consegue atuar em dois pontos diferentes. Ainda Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição de número 87, intitulada Por que Dormis?, diz o seguinte: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operosamente e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Ou seja, ele continua trabalhando. E o convite é para que nós comecemos a colocar esse trabalho também em nossas vidas. Vamos encontrar pessoas, ou quando não somos nós mesmos que assim o fazemos, que sabemos falar coisas bacanas a respeito da religiosidade, que sabemos defender pontos de vista do Evangelho, que sabemos falar bonito sobre parábolas e sobre inúmeros ensinamentos, mas que não passamos disso, não passamos da teoria, não passamos de, vamos dizer assim, adornos linguísticos e éticos que colocamos para que possamos figurar melhor perante as pessoas. São pessoas que falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, mas como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem-se tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Permanecemos na teoria e pouco mudamos de atitude. Permanecemos na teoria e continuamos a focar exclusivamente no vil metal, exclusivamente na satisfação dos interesses, dos prazeres e por aí vai. Não que os prazeres sejam contra o progresso da humanidade. A nossa evolução é baseada na busca do bem-estar, na busca do prazer. O problema é que nós, muitas vezes, colocamos como sendo esse o nosso foco. Eu não trabalho por necessidade, eu trabalho porque eu quero aquilo. Então esse passa a ser o objetivo. Fugimos da nossa base essencial, porque a proposta do Evangelho nos fala: procurai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Deus conhece as nossas necessidades muito antes que nós saibamos que a temos. Tal qual, saindo até daqui do meu roteiro, aquele olhar os lírios no campo, olhar os pássaros no céu,
eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, ou os lírios não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E a verdade é essa: se Deus alimenta os pássaros, se Deus assim veste as ervas que estão no campo, que depois vão ser queimadas, quanto mais Ele haverá de fazer por nós mesmos? Por que é que nós temos que continuar focando nosso objetivo em coisas corriqueiras que fazem parte do caminho? Eu preciso passar por uma estrada para chegar até vitória, mas o meu foco não é vitória, meu foco é vitória, não é a estrada. E nós focamos nas coisas do caminho, esquecemos o objetivo principal. Quando um senhor da lei pergunta ao Cristo sobre qual é o maior mandamento da lei de Deus, ele fala: aqui tens o maior, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E aqui tens o segundo, similar ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele encerra falando: aí toda a lei e os profetas. Gente, esse é o único motivo que nós estamos aqui, aprendermos a conviver. Então esse é o objetivo. Trabalho é o meio, dinheiro é o meio, sexo é o meio, convivências sociais, posições, tudo isso são meios passageiros que nunca nos pertenceram e nunca vão nos pertencer. Ouçamos a interrogação do Criador: por que dormis? E busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos para que seja inútil e ruinoso a consciência. E é aquela velha máxima: conhecereis a verdade vos libertará. A doutrina espírita nos dá uma propriedade para lidar com o conhecimento do Evangelho tal que nós conseguimos brincar com as palavras. Eu falo nesse sentido, nunca de forma pejorativa. Nós conseguimos enxergar a lei de Deus flutuando ao nosso alcance, compreensível. Isso nos dá a capacidade de interpretar o certo e o errado muito além de simples palavras, simplesmente na natureza. Tal qual nós pegamos povos indígenas, povos aborígenes de determinados países, que conseguem ter noções do correto, do ético, sem ter tido qualquer tipo de cultura. A doutrina espírita nos permite adentrar e não ficar somente nas letras, mas uma compreensão mais profunda. Compreender de forma que o certo e o errado transpareçam além das letras daquilo que está dito na legislação, indo além das letras, ou seja, sem utilizarmos subterfúgios de má redação para escapar daquilo que é certo e errado. Quando nós pegamos, tem uma colocação muito interessante, é de Joana de Ângeles, que ela fala a respeito das tentações do Cristo em nossas vidas. As tentações do Cristo, uma foi propondo que ele foi para o deserto para jejuar e orar, que ele se entregasse, se alimentasse e não tivesse mais o propósito de jejuar. Um era esse. A outra seria dele se jogar de uma certa altura e torcer para que um anjo pegasse ele nas alturas, já que ele seria o Filho de Deus. E outra seria submeter-se ao mal para conseguir conquistar o poder que ele não tinha politicamente naquela época. Só que nós não paramos para avaliar que isso aqui, tal como qualquer parábola, se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Quando ele fala no ir para o deserto, quantas vezes nós nos abstemos de encontrarmos-nos conosco mesmo, de concentrarmos-nos em nós mesmos. A gente chega em casa e tem a necessidade de ligar a televisão, de ligar o som, de fazer qualquer coisa. Já viu o pavor que nós temos de ficar sozinho? A própria Joana de Ângeles, na série psicológica que ela publica com o Divaldo, ela menciona sobre os 4 gigantes que fazem tremer a humanidade. É a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. Nós temos medo da solidão,
Quantas pessoas têm medo de envelhecer e ficar só? Eu não me lembro o nome do jornalista inglês, Solomon, que é o sobrenome dele. Ele publicou um livro que chamava O Demônio do Meio-Dia, no qual, ainda no final da década de 70 para a década de 80, ele falava que nós éramos mais de 200 milhões de depressivos. E a solidão está extremamente conectada com a depressão. Então nós temos medo de ficar sozinho. Isso é natural. Desde a infância nós temos medo de ficar sozinho. E quando falamos então agora em vigiar e orar, a oração é basicamente um momento que nós deveremos estar sozinhos conosco mesmo. Um momento que nós deveríamos nos concentrar em nós mesmos. Às vezes nós tratamos a oração como mais o recitar de um texto pré-programado, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e lá vai até o final. E esquecemos não só de interpretar, mas no fundo isso é um estabelecer de um diálogo, é um estabelecer de uma conexão. É como se nós pegássemos o telefone e tentássemos ligar para Deus. Só que, como nós estamos sempre fugindo da solidão, quando nós estamos só, nós desfocamos desse princípio. Tanto que geralmente a gente procura orar depois que acabou o último filme do Corujão, depois que acabou o último jornal da televisão. Aí começamos a orar e quase sempre dormimos na metade do caminho. Muita gente tem vergonha de fazer, mas a grande maioria dorme durante a oração. Por quê? Porque nós esgotamos todo o tempo possível para só restar o último minutinho, porque nós sabemos que vamos dormir rápido e não vamos ficar sozinhos. Um grande terror de quem passa por depressão é virar a noite acordado quando perde sono. E nós temos a tendência a fugir dessa solidão. Só que, talvez nós não tenhamos parado para entender o teor dessa conexão, o teor da oração. A gente vai no mato e olha mato, mas quem já parou para observar a vida numa folha de árvore? A vida nas perninhas de uma joaninha caminhando sobre a folha. A delicadeza do andar de uma formiga. Ou do voar de qualquer inseto. Quando nós paramos para olhar nisso, lembremos que nós não somos capazes de criar uma única célula viva. Nós modificamos, mas nós não criamos. Olha o quão magnífico é aquilo. E quando você, assenhorando-se daquilo que nos é ofertado pela doutrina espírita, que nos permite adentrar na intimidade da legislação divina, compreendendo a sua lei de amor, nós conseguimos enxergar, olhando por esse prisma do amor, as minúcias da sua misericórdia em N coisas que passam despercebidas em cada minuto de nossa vida. Passamos a compreender aquele parente difícil, passamos a compreender a conduta dessa ou daquela pessoa, passamos a compreender as dificuldades de relacionamento, não só a dos outros, mas as nossas mesmos. Passamos a compreender a nós mesmos. Santo Agostinho, na pergunta de 919 do Livro dos Espíritos, nos comentários, porque quando ele pergunta qual a maneira mais sábia de uma pessoa melhorar, aí fala assim, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Nos comentários entra Santo Agostinho falando que todo final de dia ele pegava e começava a avaliar tudo o que tinha acontecido. Quando eu levantei, o que eu fiz? Levantei, eu escovei dente, eu fiz isso. Quando eu encontrei com a pessoa que estava a primeira na minha porta ao sair, estava passando, eu dei bom dia, não dei bom dia. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sorrido. Anota. E vai avaliando cada uma das mínimas relações que você passa no seu dia. Parece difícil lembrar tudo durante o dia. Mas quando nós começamos a fazer na sequência, os fatos vão concatenando e vendo claramente. E à medida que a gente exercita, isso vai se tornando mais perfeito. Mas com isso, qual era o objetivo? Ele conseguiu traçar o perfil das reações que ele tinha, dos momentos que ele se irritava, dos momentos que ele se agradava,
do momento que, às vezes, ele tratava bem ou determinadas circunstâncias faziam ele tratar mal, e ele conseguia cercar essas circunstâncias para tentar modificar os seus passos no dia seguinte. Aí eu sempre falo, funciona? Se não funcionasse, ele não teria sido canonizado. Ele era uma pessoa comum. Mas espera aí, por que eu estou falando isso tudo? Isso é uma oração. Orar é nos conectarmos, não somente com Deus, mas nos conectarmos com nós mesmos. Nós não temos tempo para nós mesmos. Nós fugimos da realidade. Nós não queremos encontrar o espelho da alma. Nós não queremos reconhecer as nossas faltas, pois isso nos traz a consciência e a obrigação de mudar alguma coisa. Na verdade, nós conhecemos boa parte delas, mas nós não queremos raciocinar sobre isso. É mais fácil deixar como está. É mais fácil continuar atraído por essa falta ou sentindo prazer por tal outra coisa. Não que isso vá mudar, mas a consciência muda a forma com que nós lidamos com isso. Muda a forma com que nós observamos. Oração é isso. É estarmos a só conosco mesmo. Deus fala pela nossa consciência, que é onde está gravada a sua lei. Quando eu falo que, ali atrás, Jesus não pode ter sido tentado, como está descrito na parábola, por quê? Porque tentação significa um convite a praticarmos os nossos vícios. Um ser que já encontrava-se puro, não tem como trazer vícios em si. Qualquer convite não o atrai, então não tenta. Se alguém me convidar para dar um tiro em alguém, eu não vou sentir nenhuma vontade. Isso não vai me tentar. Vai ser um convite que vai entrar por aqui e sair por aqui. Para um ser perfeito como Cristo, não havendo nenhum tipo de vicissitude, não cabe tentação, porque Ele está acima disso. Nossas tentações acontecem por sintonia. Por que cultivamos aquilo? Porque nós não nos conectamos conosco mesmo no momento de nossas orações para trabalhar isso em nós. A oração devia ser um momento de êxtase, como se compartilhássemos do manjar dos deuses, do banquete espiritual, onde estabeleceríamos conexão pela emoção, pela sinceridade, pelo simples prazer de nos reconhecermos. E essa é a dificuldade que nós temos. E Emmanuel, naqueles textos que eu já li, ele deixa muito claro quando ele diz: não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Ou, mais vale chorar os aguilhões, as dores de resistirmos às tentações, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Pois, pegando naquele texto que a Sandra leu aleatoriamente, o Barquinhos leu aleatoriamente no início, que a gente sabe que não é aleatório, que eu gravei o título, anotei aqui, Caindo em Si. Quando é que nós vamos cair em nós mesmos diante disso? Para Tomé, foi preciso ele enxergar as chagas na mão do Cristo. Para Pedro, precisou o galo cantar 3 vezes. Para Paulo de Tarso, ele precisou cair sem vista na estrada de Damasco, ouvindo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Para minha Madalena, precisou ouvir, no momento certo, a voz do Jesus. Quando é que nós vamos cair em nós mesmos? Quando é que o Cristo vai nascer em nós? Quando é que nós vamos voltar para nós mesmos, reconhecermos-nos portadores das faltas que tanto cultivamos e carregamos e abrir mão desse saco de pedras que carinhosamente nós colocamos nas costas todos os dias quando levantamos, mas que nos impede de dar o salto em direção à porta de um mundo de regeneração. Até quando nós vamos continuar nos perdendo nos elixires dos prazeres, ao invés de buscar a verdadeira felicidade? Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição de número 189, diz assim: sim, oremos e vigiemos. Orai amando, vigiai servindo. Orai compreendendo, vigiai auxiliando. Orai confiando, vigiai esclarecendo. Orai refletindo, vigiai realizando. Orai abençoando, vigiai construindo. Orai esperando, vigiai aprendendo. Orai ouvindo, mas vigiai semeando. Orai pacíficos, vigiai operosos. Orai tranquilos e vigiai seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemos a nossa edificação espiritual cristã, ofertando-lhe o melhor de nossas vidas. E integrados nessas duas forças da alma, sem as quais nos fará impraticável o aprimoramento íntimo, para atender os desígnios do Eterno, permaneçamos cada dia e cada hora no refúgio da fé renovadora que nos enobrece a esperança, com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir. Muito obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos que estão em casa, obrigado à diretoria espiritual da casa. Tenham todos uma excelente semana.